Meus queridos, vamos para as leituras de hoje, as leituras desse dia. Você pode acompanhar ali com a gente. Primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 60. Nós vamos ler do verso 1 até o 12. Você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui junto com a gente, tá bom? Vou ler junto para poder facilitar para todos vocês. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses já se juntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do meu nome, do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, porque para que tragam a ti as riquezas das nações, e serão conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas. Esta é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Segunda leitura está em 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Cantemos juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Jerusalém, os magos perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia,
Aleluia, aleluia. Ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Jesus nasceu em Belém de Judá, quando Herodes reinava. Aconteceu que uns magos do Oriente se apresentaram em Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos surgir seu astro e viemos render-lhe homenagem. Ao ouvir isso, o rei Herodes começou a tremer, e toda Jerusalém com ele. Então, reunidos todos os sumos sacerdotes e doutores do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Messias. Responderam-lhe: em Belém de Judá, como está escrito pelo profeta: tu, Belém, no território de Judá, em nada és menor dos povoados de Judá, pois de ti sairá o chefe, o pastor do meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou-lhes o tempo exato em que havia aparecido o astro. Depois os enviou a Belém com a recomendação: averiguai com exatidão o que se refere ao menino. Quando o encontrares, informe-me também, para que eu também vá lhe prestar homenagem. Tendo ouvido a recomendação do rei, partiram. Imediatamente o astro que haviam visto surgir avançava à frente deles, até deter-se sobre o lugar em que estava o menino. Ao ver o astro, encheram-se de imensa alegria. Entraram na casa, viram o menino com a sua mãe e, prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram como dons ouro, incenso e mirra. Em seguida, avisados por um sonho que não voltassem à casa de Herodes, regressaram para a terra por outro caminho. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Podem se assentar, meus amigos. Tem outro microfone funcionando? Tá sim. Ei, melhor. Senão eu vou ter que ficar parado, eu sou meio pentecostal, aí eu... Tá, beleza. Ei, som. Tudo certo aí? Então tá bom. Aleluia. Epifania do Senhor. Às vezes você fica assim, pô, mas esses anglicanos também não ajudam, né, velho? Tipo, fica inventando uns nomes estranhos, falando uns nomes católicos, aí a gente fica tudo achando mó estranho que esse povo... Poxa, podia pelo menos se manifestar um pouquinho mais reformado para a gente e tal. Pois é, irmão, a gente tenta. Mas isso aqui é reformado, você não faz ideia. Você não faz ideia, às vezes, de como que Calvino era católico e como que Lutero era católico. Mas que nós somos católicos reformados. Esse é o rolê. E nós celebramos aquilo que a Igreja de Jesus celebrou ao longo da sua tradição, ao longo dos séculos. Então, assim, nós temos festas que são principais ao longo do ano, né? Temos o Natal, uma das principais festas, porque fala da encarnação de Jesus. E eu acho interessante esse negócio de festa. Eu já começar dando um parêntese aqui, né? O povo gosta que o pastor prega, que ele vai falando, e abre 1000 parênteses. Mas é interessante esse negócio de festa, porque a gente não somente medita, não somente reflete. As igrejas mais reformadas têm uma mania de reflexão, e isso é muito bom. Mas às vezes você só entende Deus pelas vias da racionalidade pura. E aí você fica refletindo sobre textos e contextos, e entra ali, alguns arrumam seus pretextos para um monte de miséria, para fazer e vacalhar tudo. Mas
A igreja de Jesus ao longo dos séculos não somente refletia sobre textos, não somente fazia uma reflexão moral, filosófica sobre os textos bíblicos, ela celebrava as coisas. E é por isso que a gente tem um calendário paralelo. Sim, o tempo é relativo, muito relativo. Existe um calendário civil que a gente segue e tudo mais. A gente está nesse mundo, afinal de contas. Mas você já parou para refletir que tem um calendário paralelo no seu trabalho? O calendário lá do seu trabalho diz o tempo que você tem que entregar os trabalhos, né? Define aquele tempo, aquele ritmo. Tempo é definido por ritmos, certo? Enquanto nós seguimos um calendário ocidental, tem lá os judeus seguindo um outro calendário, que estão lá no ano 5.600 ou 700, alguma coisa, quase chegando nos 6.000. E o calendário chinês tem outro calendário. O calendário da faculdade, então, o calendário escolar, todo ano tem que vir, tem que ter aprovação dos pais e tal. Por quê? Porque cada um tem um tempo paralelo. E a igreja tem o seu próprio tempo ao longo dos séculos. A igreja tem o seu tempo pautado sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Então, assim, a gente celebra o Natal como uma grande festa, porque nela a gente não só reflete sobre a encarnação, a gente celebra. E quando a gente celebra, eu gosto muito do que James Smith, um reformado maravilhoso lá nos Estados Unidos, tem dito, filósofo também, que nós não somos um cérebro em cima de um palito. Depois experimenta dar uma lida lá no Você é Aquilo que Você Ama. Um livro incrível, teólogo James Smith. E ele fala isso, olha, você não é um cérebro em cima de um palito. Muitos cristãos só pensam assim, eu vou refletir sobre isso e aquilo e tal. Mas não, Deus te deu um coração também. Ele te deu olfato também, Ele te deu visão também. Tato, paladar. Para que Deus te deu isso tudo? Tem gente que é cristão, mas vive a vida como um ateu, né? Ah, Deus deu a visão para poder me identificar, ver as coisas no mundo, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Ele me deu a mão para isso e aquilo. Cara, você não para pensar que Deus te deu todas essas vias para que você pudesse experimentá-lo também? A gente gosta de falar isso sempre no início dos nossos cultos, né? Experimente Deus através da contemplação das artes, das belezas que você vê em volta de você, da exposição bíblica, da pregação. Experimente Deus na música, experimente Deus. Deus quer ser experimentado por você. Ele não quer ser só refletido na sua cabeça, como se você pudesse dissecar Deus ali, entender os contextos da palavra e aí se achar um grande sabichão, um grande decorador de texto bíblico. Deus não quer isso. Ele quer gente que o experimente. Amém? Rapaz, experimentei Deus agora. Que café maravilhoso. Obrigado, mano. Vem com os caras aqui, tipo a Virgem Maria, deu origem, deu a luz a Deus aí. Mas, cara, Deus quer ser experimentado por nós. Ele não quer ser só refletido. Por isso que a nossa relação com Ele ao longo da semana é uma relação devocional. Eu sei que tem muita gente que fala assim, você já estudou a Bíblia hoje? Olha, estudar a Bíblia é muito bom. Mas é uma coisa diferente do que a gente faz toda manhã. Tá? Quando a gente parte para a palavra, a gente vai numa disposição devocional. Ou seja, um coração devoto, inclinado à palavra, para que eu possa aprender com ela, para que ela possa me transformar. Depois, em outro momento, eu vou separar um tempo para poder estudar a palavra, porque eu preciso entendê-la para que eu possa meditar nela. Está entendendo? Tem uma diferença entre uma coisa e outra. E tem gente que não tem uma relação saudável com a Bíblia, porque só pega ali para dissecar. Só pega ali para poder fazer os seus estudos, analisar o contexto e ver aquilo que pode, né, sair dali um pouco mais assim, doutor em divindade, sabe? É um pouco melhor do que quem abre a Bíblia assim, né? Chamou Filipe, chamou. Sim, Deus está querendo me dizer alguma coisa. Deixa eu ver o que ele está chamando. Príncipe. Deus me chamou de príncipe, Jesus. Sabe? Eu sou teu príncipe, Jesus. Obrigado por me dizer isso hoje. Não, a tua palavra é maravilhosa. Não é assim que funciona, meu irmão. A Bíblia não é um horóscopo. A Bíblia não funciona desse jeito.
Você precisa entender o contexto todo da palavra, para que você possa meditar na palavra. Porque senão você vai arrumar um monte de pretexto mesmo para inventar um monte de heresia. Como eu disse semana passada, daqui a pouco está cheio de gente aqui lendo vai lá e adultera. Outra coisa boa para você aprender, para poder ler a Bíblia, é português. Sim, português, cara. Dá uma estudada no português. Acento, vírgula. Tem gente que errou uma vírgula e, é a interpretação do texto todo. Então, assim, estudar português também, amém? Tudo isso é importante. Mas hoje nós estamos falando aqui de Epifania. Por quê? Porque a gente celebra. É esse que é o Davi. Davi, vai lá com a mamãe. Então, meu filho, tipo Jesus ali, né? Quando foi visitado pelos magos. Estava mais ou menos nessa idade aí, não sei se você sabe. Pois é, cara. A gente celebra o fato de Jesus ter aparecido publicamente. O calendário litúrgico vai fazendo assim, vai rodando ao longo do ano. Depois você dá uma olhada mais de perto aqui, porque está bem pequeno. Mas tem aqui o tempo da Epifania, da Quaresma, que é um tempo de preparo para a Páscoa, que é a principal festa para nós, porque nela nós celebramos a morte sacrificial de Cristo e a sua ressurreição para a nossa justificação. E depois nós entramos no tempo da Páscoa, entendendo como nós vivemos a partir da ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição. E aí nós vamos celebrando, até celebrar a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E a gente celebra o fato de que a Torá foi entregue aos judeus no dia de Pentecostes, certo? E aí, de repente, a Torá viva, a palavra de Deus, o Espírito Santo entra para dentro dos cristãos. A gente precisa celebrar essas coisas. E a gente precisa se lembrar delas, porque isso é pedagógico. Eu fico imaginando meus filhos crescendo nessa pedagogia ao longo dos anos de suas vidas. Chegou o ponto importante aqui, é a Páscoa. As coisas nesse tempo têm cheiro de Páscoa. A Priscila gosta de criar até uma memória olfativa aí, né? Ela criou as velhinhas litúrgicas, ou cheirinho litúrgico, para poder sentir ali o cheiro do tempo comum, para poder sentir o cheiro do Natal, com um pouquinho de laranja e canela. Aí o cheiro da Quaresma. Enfim, cara, vai criando essas coisas para poder criar memórias em nós. É isso que o salmista diz quando ele fala assim, induz o coração a guardar os teus retos juízos para sempre até o fim. Porque o salmista entendia que o seu coração é induzido. Se você não o induzir, as propagandas da televisão vão induzir. As teorias da faculdade vão induzir. O mundo em volta de você vai induzir. Se você não for intencional a respeito daquilo, da forma como você coloca a sua vida no jeito para poder adorar a Deus e servir a Deus, ou seja, se você não tem disciplina espiritual, o mundo vai criar isso para você, porque você é um ser litúrgico, você é um ser de disciplina. Você, assim como toda criança, aprende rotina e vive por rotina. E aí depois passa da Páscoa e vai outra festa. Aí tem algumas festas menores ao longo do ano, né? A gente celebra a vida de pessoas que foram importantes nessa história toda, como João Batista, os apóstolos de Jesus, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, enfim. Essas coisas são todas importantes. A cruz de Cristo. E por fim chega lá em Cristo, Rei do Universo, e depois a gente começa a celebrar as promessas da vinda do Messias novamente. E a gente celebra isso, culmina, adivinha onde? No Natal de novo. E a gente volta esse ciclo novamente. E agora analisando por um evangelho diferente. São 3 ciclos de leituras, né? Ano A, ano B, ano C. Então, sempre por uma perspectiva diferente, ao longo de 3 anos, a gente vai analisando todas essas coisas a respeito de Jesus. E não só analisando, a gente vai celebrando essas coisas a respeito de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos viver um pouco mais disso. Tem gente que acha que o problema da gente é religião. Talvez o problema é que você está sem religião. E está querendo viver assim aleatoriamente, eu não quero nada que me regra, não quero nenhuma tradição, não quero que você
fica definindo o que eu tenho que fazer e tudo mais, e aí você vive a vida toda aleatória. Qual foi a última vez que você orou por todos os povos da terra? Ontem eu fiz isso na oração do meio-dia, porque a gente faz isso todo dia na oração do meio-dia. Qual foi a última vez que você orou pelo seu presidente? Pois é, a gente tem isso nas intercessões. Qual foi a última vez? Enfim, se eu ficar te perguntando, vamos quebrar o problema, vou dar problema aqui. Mas olha só, todas essas coisas, a religiosidade que eu tanto cresci aprendendo a odiar, ela faz bem. E ela pode fazer muito mal, inclusive. E já me fez mal. Mas quando você usa ela, como o salmista está dizendo, você tem um desejo por Deus e quer que Ele atraia seu coração. Cara, isso é simplesmente maravilhoso. E chame você de religião, chame você de disciplina espiritual, chame você do que quiser. A disciplina do povo de Deus, desde quando Deus criou o seu povo, se chama festa. Quando ele tira o povo de Israel do Egito, ele fala assim, olha, vocês vão me celebrar essa festa todo ano, no mesmo dia que isso aconteceu, eu quero que vocês celebrem. E quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala com os coríntios, gente, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, portanto, celebremos a festa. Olha que doido. Todo domingo era dia de festa. E quando chegava a festa da Páscoa, eles celebravam não mais o cordeiro e a saída do Egito, mas eles celebravam a saída do povo de Deus do Egito do pecado, do Egito do diabo, do mundo. E agora eles celebravam um novo cordeiro que tira o pecado do mundo. Está entendendo? No Pentecoste não se celebrava mais simplesmente a entrega da Torá em pedras para o povo, a festa da colheita, mas se celebrava a grande colheita de Deus entre os seres humanos, enviando o seu Espírito para dentro dos seus corações. Na festa das cabanas, não se celebrava mais o tempo em que o povo de Israel habitou em cabanas, mas o dia em que o Deus Todo-Poderoso veio em carne e tabernaculou entre nós, habitando entre nós. Isso é substituído pelo Natal. Você está entendendo? Isso é maravilhoso para nós. Cristo se manifesta. A cada uma dessas festas, Cristo está se manifestando e manifestando algo do que Ele fez a nós. E hoje nós estamos celebrando o fato de que as profecias antigas diziam: as nações trarão as suas riquezas até o Senhor. Mateus, o evangelista que a gente leu hoje, ele ficava analisando as profecias e analisando a vida de Jesus. Aí as coisas batiam e ele escrevia. Isso aconteceu porque lá estava escrito que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia X. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia Y. E hoje, Ele está nos colocando diante de uma profecia de que os reis da terra trariam os seus presentes até o rei que vinha em nome do Senhor e que estava governando em Jerusalém. E é interessante porque a profecia, enquanto a gente estava lendo lá, Isaías capítulo 60, estava dizendo que eles trariam ouro e incenso diante dele. Interessante isso. Mateus faz questão de colocar isso direitinho no texto. Abriram seus presentes, ouro, incenso e mirra, derramaram ali diante de Deus. Ele faz questão de botar os textos em paralelo para que você se lembre das profecias e diga, tem um negócio aqui. Ele está dando um easter egg aí, né? Tem um ovinho de Páscoa aí. Tem uma surpresinha nesse texto. O tempo inteiro os evangelhos são cheios dessas surpresas para nós. Cara, esse texto começa nos dizendo que uns magos do Oriente, olha que doido isso. Aconteceu que uns magos do Oriente apresentaram-se em Jerusalém perguntando. Sim, eles viram a sua estrela, olha só como é que ele continua, né? Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos surgir o seu astro e viemos lhe render homenagem. Olha que doido isso. A gente viu surgir o seu astro e a gente veio para cá. Talvez enganados, pensando, é Jerusalém? Peraí, é Israel, é o rei dos judeus? Então, com certeza, ele vai estar aonde? Na capital. Vai estar lá em Jerusalém. E eles vão lá para a capital.
E chega lá, pô, cadê o rei dos judeus que nasceu? A gente viu a estrela dele. E Herodes já fica atemorizado, né? Olha que doido. Ao ouvir isso, o rei Herodes começou a tremer, e toda Jerusalém com ele. Ou seja, Jerusalém viu chegar um alvoroço de gente. Lembrando, a Bíblia não fala que eram 3, e a Bíblia não fala que eram reis. A Bíblia só fala que vieram uns magos do Oriente. Eles eram sábios, provavelmente astrólogos daquele tempo, ficavam observando os astros, e eles viram uma estrela diferente e acreditaram que aquilo tinha a ver com profecias judaicas. Por quê? Esses sábios astrólogos, eles liam tudo a respeito de todas as religiões. Então eles sabiam sobre as profecias judaicas, mais ou menos. Algo estava escrito ali a respeito dele. Então eles vão lá para Israel e falam, cara, o rei dos judeus nasceu. A gente veio saudá-lo. A princípio, para eles, era só um rei dos judeus. Depois ele vai perceber que são reis, que ele é o rei dos reis. Tanto que eles se prostram diante de Jesus. Não na manjedoura mais, provavelmente eles vão chegar ali e encontrar Jesus lá para os 2 anos de idade e tudo mais. É claro que todas as nossas representações vão colocar ele junto com os pastores e tudo mais, porque facilita a criação de arte, o entendimento do texto e tudo mais. Mas olha só, a Bíblia diz que eles não foram na manjedoura, eles entraram na casa em que Maria estava com a criança, né? Então eles entraram ali na casa e viram Jesus. Isso é muito massa. Mas voltando aqui, né? Isso deixa Herodes alvoroçado. Por quê? Porque isso é um acontecimento político. Imagina, de repente você chega num lugar que tem um rei, que inclusive esse rei nem judeu ele era, o Herodes o Grande nessa época. Então assim, ele estava reinando sobre Israel. Muita gente considerava ele um rei ilegítimo. E de repente chegam uns sábios lá do Oriente e falam, onde que está o rei dos judeus que nasceu hoje? Hã? Espera aí, o coração dele estremece, aquele povo era muito místico e tudo mais, então alguma coisa errada não está certa, né? Eu vou... Aí, assim, Jerusalém se alvoroça com ele. Eu não sei se essa notícia foi passada por Jerusalém, talvez o jornaleiro que saía gritando as notícias deve ter passado essa fofoca para todo mundo. Oh, chegou uns reis aí, estão lá no palácio de Herodes visitando. Tem gente que acha que isso aconteceu em um dia, talvez demorou dias ou meses, vai saber. Porque eles tiveram que consultar os doutores. Isso é muito doido. Eles têm que consultar os doutores da lei e os sacerdotes para poder saber onde exatamente ia nascer. Mas é por quê? Porque no coração deles está assim, pô, se o rei dos judeus vai nascer, ele está na capital. Mas não era. Seguiu o coração, deu ruim. Inclusive eles pararam de ver a estrela, porque não estava a estrela, eles viram, mas quando eles sacaram assim, é em Jerusalém? Pô, então vamos. E a estrela sumiu, eles nem perceberam, foram para lá no palácio de Herodes. Falou, cadê o rei? E é interessante porque quando eles saem de lá, guiados pela palavra de Deus, pelas profecias que são expostas diante deles, pelos sacerdotes e pelos doutores da lei, aí eles voltam a ver a estrela de novo. Olha que interessante, eles voltam confiando na palavra e a estrela novamente brilha diante deles. A palavra de Deus precisa guiar a gente. Isso é um exemplo para nós. Para que a epifania de Cristo aconteça a você, em você e através de você, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que ter uma fagulha, um desejo lá no fundo do seu coração. E depois, você precisa confiar na palavra. Esses caras confiaram na palavra e eles seguiram o seu caminho. E foram chegando até a casa onde estava Jesus, com a mãe do menino. Bom, imediatamente, quando eles saem de lá do palácio, que haviam visto surgir, o astro que haviam visto surgir avançava à frente deles, até deter-se sobre o lugar em que o menino estava. Às vezes a gente precisa ouvir a exposição da palavra de Deus por meio de sacerdotes, pastores, por meio de doutores, pessoas que nos ensinam a palavra, e não nos detém em nosso próprio entendimento também. Sabe por quê?
Muita gente pensa assim, dentro da nossa lógica protestante, que Lutero falava da livre interpretação das Escrituras, certo? Errado. Lutero nunca falou disso. E falou da livre consulta às Escrituras. Mas Lutero nunca falou para a gente esquecer os teólogos, os doutores, os sacerdotes. Ele nunca falou isso. Pelo contrário. Ele só falou assim que todo mundo tinha que ter acesso a essa Bíblia para poder conferir. Todo mundo tinha que ter acesso a essa escritura para que pudesse alimentar o seu coração a partir do brilho que eles recebiam através dos seus doutores. E aí, cara, aos poucos, cada um vai pegando, dando a sua interpretação, inventa a sua igreja, e cria um trem, cria outro, e aí vai, cada um atrás do seu próprio coração. Assim estavam aqueles magos naquele dia. Cada um indo através do seu próprio coração, falando, mas se a capital é lá, imagina eles discutindo. Não, mas é porque estava a estrela, estava meio que indo para lá, mas se você está falando que a capital é lá, então é lá. Ela vai saber se essa capital mudou, e aí fica discutindo até chegar, não, é aqui mesmo e tal, vamos pelo nosso entendimento. Mas quando eles chegam em Jerusalém, graças a Deus, há doutores da lei lá. Lembrando que os doutores da lei, a gente lê os evangelhos e a gente cria um ranço de fariseus, que geralmente eram os doutores da lei, né? Mestres da lei, e dos sacerdotes. Mas lembra disso, haviam pessoas santas e justas nesse meio também. Fariseus como Nicodemos, que vão atrás de Jesus, que amam Jesus. O apóstolo Paulo era um fariseu também. O sacerdote, tio-avô de Jesus, era um sacerdote também. Né? O pai do João Batista. Se tiver mais café, eu vou querer, viu, irmão? Enfim, Zacarias, um sacerdote. Está falando a respeito do menino que ia nascer. Gente, essa classe de pessoas foi dada por Deus para poder cuidar e pastorear o seu povo, sabia disso? Então, muitas vezes eu e você precisamos aprender a ter humildade e ouvir o que os nossos pastores têm a dizer, o que os nossos líderes têm a dizer, o que os nossos doutores do nosso tempo têm a dizer. Por isso que a gente espalha vários deles por aí. Porque os conhecimentos que eles transmitem a nós transcendem os séculos. Já parou para ler aí? O Tim Keller morreu ano passado. Que maravilha! Como ilumina os nossos sermões aqui. Os sermões, os livros de Tim Keller. Schaeffer, Kuyper, Santa Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Santo Agostinho, John Wesley, vários outros. John Stott, um anglicano aí no meio, C.S. Lewis. Gente, como nos ilumina o dom que Deus deu a cada um deles. E a gente precisa aprender a ter humildade e não se estribar, não se achar, não se jactar. Tá difícil, eu estou tentando encontrar uma palavra e estou só piorando, né? Não se acha, irmão. Sabe? Sem brava. Enfim, no seu próprio entendimento, entendeu? Não faça isso, não confie em você mesmo. Aprenda a confiar com humildade no que o outro tem a dizer. Porque isso vai bater com a centelha divina que já acendeu no seu coração. E aí você vai lá e confia. Se você não confia nos seus pastores, meu irmão, sai da sua igreja, então. Porque assim, Deus colocou eles lá para isso. Tem gente que fala assim, não, eu confio só no bom pastor que é Jesus. O resto... Eu falei, meu irmão, mas Jesus, Ele mesmo, quando subiu ao céu, concedeu dons aos homens. E Ele mesmo deu uns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ele quis dispensar o seu cuidado como bom pastor a pastores que Ele instituiu para cuidar do seu povo. Amém? Isso não tira o sacerdócio de todos os santos. A Bíblia diz que nós somos um povo sacerdotal. Mas existem funções sacerdotais que são dos sacerdotes, daqueles que ensinam a palavra de Deus. Tá? Existem funções sacerdotais diferentes. E tem umas que são só do pastor. E tem outras que são de todo o povo. Tem outras que são de todo mundo junto. Amém? Só porque assim está na Bíblia. Senão a gente falava diferente aqui. Tá? Mas vamos lá. Acho que esse é um ponto importante para nós. Mas no versículo 11 está dizendo assim, eles entraram na casa, viram um menino com a sua mãe.
Acho isso incrível. Eles saíram, viram um astro de novo e se encheram de alegria, porque a palavra exposta diante deles, de repente, foi seguida de sinais. Tipo os 2 discípulos no caminho de Emaús. Fraga? Ai, que alegria, nosso coração se encheu de novo. E entrando na casa, viram o menino com a sua mãe Maria, e prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. A imagem do menino com a sua mãe. Gente, isso se tornou um dos ícones mais importantes da fé cristã. O menino com a sua mãe. É uma pietá. Inspira em nós devoção, ou pelo menos deveria evocar essa mesma reverência dentro de nós. Ver o menino com a sua mãe. A gente precisa de mais quadros de Maria com a sua criança. Tem gente que acha que tem problema com o quadro, né, de Jesus e tal. Deus não pode ser pintado. Olha só. Deus estava protegendo a sua imagem lá no Velho Testamento. Mas agora surgiu em carne e osso um que é a própria imagem de Deus. Cristo pode e deve ser pintado, cantado, expressado, interpretado por mim e por você para todas as nações, meus irmãos. A gente precisa disso. E essa parte do Evangelho precisa ser mais expressa diante de nós. E o nosso coração precisa ir com muito mais devoção diante de Maria e Jesus ali nos seus braços. E a gente olha aquilo e se prostra diante de Cristo. Não é uma imagem para você se prostrar diante de Maria. É uma reverência que vem sobre nós, para que nós nos prostremos diante do Filho. Foi diante do Filho que os magos do Oriente se prostraram naquela noite, sei lá, provavelmente era a noite. E aí, depois de se prostrar, é interessante isso, eles se prostram primeiro. Lhe prestam homenagem. E depois eles abrem os seus cofres. Acho que o louvor e a reverência vem antes do coração da gente. Antes de tudo, começa ali dentro do seu coração o desejo por vê-lo. E quando você o vê, você se prostra e adora. Eu me prostro e me adoro ele. E depois vem as riquezas e os detalhes. Como diziam as Escrituras, grandes caravanas de camelo cobrirão a sua terra, camelos vindos de Midian e Efa. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Esse é o nosso chamado integral. Para que Deus te salvou em Cristo Jesus? Para que Ele te predestinou, calvinista? Para que Ele te chamou, arminiano? Para que Jesus te trouxe para ser cristão? O apóstolo Paulo resume isso lá em Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sim. Qual que é a finalidade, o propósito final de Deus para nós? Sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, o que é para fazer? É trazer uma oferenda? Não. Antes de tudo, você precisa ser essa oferenda. Você precisa ser essa oferta diante dele. Está entendendo? Esse é o seu chamado de ser diante de Deus. Você precisa ser esse ouro, esse incenso, essa mirra derramada aos pés do Todo-Poderoso. Esse é o seu chamado em Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação, sermos oferta. Porque quando você é a oferta, assim como aqueles reis magos, eles se prostram e depois eles entregam o que eles têm. Sabe, eu e você, às vezes a gente não tem muita coisa para oferecer. Certo? Às vezes só tem assim, eu não tenho nenhum suspiro por Deus. Às vezes não tem nenhum desejo, uma vontade, uma fagulha lá no fundo, dizendo, eu quero Deus. Santa Teresa dizia que
Se eu não me engano é ela mesmo. Que, assim, se você não quer, queira querer. Deseje desejar. Porque a partir dessa fagulha, desse desejozinho, ele vai fazer coisas incríveis. Talvez você não tenha hoje para ofertar ouro, nem incenso. Mirra, então. Quanta piada já não foi feita com a mirra. Ninguém sabe para que serve esse trem da mirra. E aí vira piada nos filmes. Mas enfim, às vezes você não tem essas coisas para oferecer. Tem gente aí que eu sei que gosta de uns incensos, né? Adora incenso. Oferece esse incenso para a glória de Deus, né? Mas olha, é engraçado que o Huckmacher falava que o incenso dele era o tabaco, né? O cachimbo que ele fumava. Ele falou, Deus, eu estou entregando ele como incenso. O pessoal ia xingar ele. Não, isso aqui é o meu incenso de adoração. Mas olha só, ele tinha um senso de humor muito legal. Mas ó, às vezes você não tem essas coisas, às vezes você só tem pecado mesmo. Fala, Deus, eu não tenho nada para te ofertar, Deus. Na boa, eu tenho só meu pecado mesmo. Que eu queria me livrar dele, eu não consigo, e eu só... Enfim, recebe meu pecado. Se entrega então esse pecado diante dele. Fala, Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia. Se é só isso que você tem para entregar, meu, entrega isso. Cristo está ali de braços abertos para receber. Como uma criança que recebe um presente e está pouco se lixando assim para o preço que você pagou nesse presente. E às vezes um presentinho de R$2 vai agradar ele mais do que um outro que o tio gastou 500 para poder entregar ali. E fala, que legal. E aí vai para o outro ali, que ele custou nada. O Deus menino está pouco se lixando para o valor alto que você gastou nisso. Para ele, assim, a oferta de uma pobre viúva, 2 moedinhas foram entregues diante de Deus, valeu muito mais do que altas riquezas que foram entregues diante do altar naquele dia, enquanto ele estava observando. Meu irmão, se você não consegue enxergar Deus menino, você está precisando dar uma modificada na sua teologia também. Precisa entrar aí essa imagem de um Deus que, como uma criança... Às vezes você fala assim, até imagino o Deus menino, mas é o Todo-Poderoso e tal, ele sabe de tudo, e, né, não é travesso, não tem senso de humor. Tem gente que acha que Deus não tem senso de humor. Mas olha, quando você entende que é um menino, começa a observar os meninos. O jeito que os meninos agem, que as crianças agem, o que elas fazem, o que as deixa sorrindo e o que as deixa felizes. E pense que Deus também te recebe como um menino nessa manhã. Está entendendo? Eu acho interessante também. O versículo 12 nos diz que eles regressaram para a sua terra por outro caminho. Outro caminho. Papa Bento XVI, ele fez um sermão a respeito disso certa vez, e ele disse que esse outro caminho é como se eles tivessem voltado, é claro, né, um apontamento, uma meditação a respeito do texto, né, uma midrasha aí a respeito do texto. Eles voltam por outro caminho, eles vêm por um e voltam por outro. Estão lá nas suas religiões, que todas apontam de certa forma para um Deus. A centelha divina está dentro de todas as religiões, dentro de todas as culturas, de alguma forma pulsando por Deus ali. Está ali. Mas, depois de encontrar Cristo, meu irmão, nós chegamos lá. Sabe? Acabou a busca. A nossa busca agora é por crescer no conhecimento de Cristo. Nós não estamos mais em busca de Deus, nós já encontramos. Nós já encontramos Deus em Jesus. E agora a gente volta por outro caminho, determinado por Jesus. A busca acabou. Aquela busca que você tinha lá pelo zoroastrismo, pela astrologia, como esses homens tinham. A busca que você tem nos diversos livros de diversas religiões e culturas e várias formas, meu irmão, acabou a busca. Você já encontrou aquele que você procurava. É Jesus. Nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Deus agradou colocar nele, resumir nele todas essas coisas. Isso é maravilhoso demais para nós. Quem é Jesus? Ele é a própria imagem do Deus que é invisível. Ele o torna visível para nós. A busca acabou. Aquele tanto de religiosidade que muitas vezes acabava com você, mas de alguma forma era uma busca por Deus. Sim, mas agora acabou. Não busque mais Deus a não ser em Cristo Jesus. Sim, se você é cristão. Se você não é cristão ainda falta encontrar Cristo. Assim como aqueles homens o encontraram. Mas olha, quando você encontra Cristo, o mais recomendável, o mais correto a se fazer é se prostrar e adorá-lo e reconhecê-lo como o único caminho, aquele que agora determina os seus passos. Aí agora eu vou, não mais por esse caminho, um caminho que me levou a Jerusalém, um caminho que me levou à quase morte de Jesus, a avacalhar o caminho de Deus, botou Herodes alvoroçado. Agora eu vou voltar por outro caminho, obedecendo a Jesus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 3-6. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sim, as pessoas estão enganadas porque o Deus deste século, Satanás, cegou seus entendimentos. E de alguma forma a centelha divina está ali, eles estão buscando, e Satanás vai cegando e cegando e cegando. E aí o apóstolo Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Cristo, Senhor, e a nós mesmos como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória do Deus Todo-Poderoso na face de Cristo. O conhecimento da glória de Deus, isso é epifania, manifestação da glória de Deus. Cristo está manifestando a sua glória como um bebê, sem qualquer intencionalidade, ficando ali nos braços de Maria, enquanto vêm os homens e o adoram. A glória de Deus já estava na face de Cristo. E as nações, não eram os judeus, as nações veem a sua glória, trazem as suas riquezas e se dobram diante dele em adoração. Isso é um chamado para mim e para você, meus irmãos. Os magos experimentaram a epifania naquela noite. E você? A atualidade litúrgica desse texto é mais importante. A atualidade litúrgica dessa festa é mais importante. Ele quer que nós o experimentemos. Então, lhe entreguemos nossa humilde oferenda. Seja lá o que for que você tenha para oferecer a Jesus. É 2 moedinhas? É o teu coração? Talvez um arrependimento. Talvez um desejo. Talvez o querer. E se você não tem esse querer, queira querer. Deseje Deus. Essa fagulha Ele vai usar para acender dentro de você o fogo do Espírito Santo. Talvez um arrependimento, meu irmão. Talvez você não tenha uma virtude, um ato de justiça, alguma coisa para oferecer e é só os pecados. Entregue. Talvez uma oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Fica orando isso aí o dia inteiro. Às vezes você está precisando disso. E contempla a glória de Cristo. Talvez uma renúncia de algo que é errado, de algo que é mal. Talvez a renúncia de um caminho que de alguma forma te apontou para Jesus. E depois que você encontrou Jesus, você fica querendo andar naquele caminho ainda. Talvez você não reconheceu quanta glória existe em Jesus, porque a epifania dele ainda não brilhou dentro do teu coração. Está faltando brilhar hoje. Deixa ela brilhar.
renuncie os outros caminhos. Deixe essa centelha acender o combustível do Espírito Santo dentro de ti. E como os magos contemplaram a Deus, escondido num menino. Olha que legal. Numa casa, no colo de Maria. O Deus Todo-Poderoso se encarnou numa criança. O Messias, a palavra, o Verbo, se fez carne, estava ali escondido na carne. Eles o contemplaram e viram a sua glória. Que você hoje o possa contemplar também. Talvez escondido na exposição bíblica que nós estamos fazendo hoje. No pão eucarístico. Talvez no seu próximo, talvez nas crianças, no teatro que foi feito aqui hoje. Nos louvores, na comunhão. Eu convido você especialmente a contemplar o Cristo que se esconde hoje, atrás do pão e do vinho. Sacramentos, sinais visíveis da sua glória invisível. Se alimente hoje para a sua salvação. Deixa a epifania brilhar. Ele quer manifestar essa epifania em você, para que você veja e se converta. Mas não somente em você. Ele quer manifestar essa epifania ao mundo, através de você. Amém? Deixa a glória dele brilhar. Você foi chamado para ser luz. Vocês são a luz do mundo. É isso que Jesus diz a respeito do povo de Deus. Vocês são a luz do mundo. Ninguém coloca uma vela debaixo da cama, mas sim num lugar alto para iluminar todos. E aí todos naquela casa são iluminados. Jesus chamou eu e você para brilharmos neste mundo. Que Ele abençoe você na prática dessa palavra hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.